Então, Você acha que você sempre teve que chegar no ponto que você chegou? Quando você foi chamado para o missionário, você já sonhava com essa coisa? Um dia eu vou gravar pagode e tal? A coisa foi vindo... Porque eu lembro que naquela época que você entrou foi 2009, né? Junto com o Gustavo. E o Gustavo tá até hoje. E aí a gente tava voltando de um acampus do Rio, e eu falei contigo, você tava no carro comigo. Falei, cara, você podia viver de composição, você já tinha total consciência que você compõe muito, você disse, não, eu tenho... Na época eu tenho vários pendrives de eu tinha um caderninho. caderno, várias coisas, né? Eu entrei, na verdade, em 2008 como backing do missionário. O Guto já estava, né? Mas tô dizendo, quando você foi pra frente... Eu fui pra frente no CD Malas Prontas em 2010. Que é o Padre Cristiano saiu. Mas o Padre Cristiano tava fazendo uma prévia contigo e com o Gustavo no Hallelujah de 2009. Em 2009, é verdade. Entendeu? Aí ele saiu e o Gustavo assumiu, e assumiu eu, Gustavo e Léo Zani, Malas Prontas em 2010. Mas 2009 todinho era o Padre Cristiano me botando pra frente e puxando o Gustavo, realmente. Eu lembro desse Hallelujah, foi marcante porque eu tinha conhecido o Gustavo em 2006, ele foi cantar no Rio, e eu falei, caramba, ele também quer cantar como Cristiano. Tipo, na época ele era muito... Tentava, todo mundo tentava. Era um negócio, assim, unânime. Como é que as pessoas influenciam umas às outras, assim, né? E acabou que, evidentemente, ele foi... E eu fiquei preocupado na época de... Se a pessoa tiver, e todos nós estivermos esperando alguém substituir o Cristiano, não vai dar certo. E ele fez outra coisa, que para mim, é o maior da história do Shalom, de presença de palco, de criatividade, de velocidade de composição, de versatilidade de composição, de ideia, é um grande artista, um grande artista mesmo. Eu não sei, você acha que naquela época será que pensaram estrategicamente? Para tirar o Cristiano tem que pôr 2, porque um não dá conta. E puseram você e Gustavo, ou foi uma coisa que não tinha nada a ver uma coisa com a outra? Não tenho a menor ideia. Tipo, tem que botar um cara que canta mais e um outro que anima mais para poder... Não sei, eu não sei qual foi o pensamento. Ninguém falou nada sobre isso, né? Não sei qual foi o pensamento para colocar os dois. O Gustavo, quem entrou mais no lugar do Cristiano, né, do Padre Cristiano, foi o Gustavo, né? Ele entrou já para coordenar o missionário. O Padre Cristiano, na época, coordenava o missionário, né? Eu entrei para ser um apoio ao Gustavo, né? Eu acho que eu entrei para ser um apoio. Mas eu tinha o meu espaço. Eu me lembro do meu pai olhando assim, meu filho, você acha que você é ali no missionário coadjuvante ou você é uma presença? Né? Tipo assim, ou você é uma presença oculta por trás do Gustavo. Eu digo, não, eu acho que eu tenho o meu papel. Ele tem um papel ali como animador, compositor, a gente compõe juntos, compomos várias músicas juntos também. Mas eu acho que eu tenho o meu papel no missionário, eu não acho que eu sou escondido, não sou... Eu acho que eu tenho o meu papel, cada um tem o seu papel. O Gustavo tem um lugar, o papel dele, eu tenho o meu papel, a Léo, depois a Débora, né? Então era bem claro que cada um tinha uma particularidade, tinha um papel importante ali, que não se competia. Entendeu? Talvez tenha sido uma sabedoria do teu pai perguntar isso para que você também pudesse raciocinar sobre, né? E não cair nesse... Mas eu não tinha, na época que eu entrei, eu não tinha pretensão, vou gravar pagode um dia. Você não tinha esse pensamento, né? Não, assim, durante a infância esse desejo surgiu a oportunidade do missionário, que eu gostava muito, todo dia, na verdade. Eu aprendi a rezar ouvindo as músicas do missionário e cantando as músicas do missionário, né? Então, o meu processo de começar a entrar num grupo de oração e começar a rezar, eu botava o CD do missionário, eu escutava, cantava a música e ficava tentando rezar, fazia minha oração diante de Deus a partir da letra da música. Então, o meu processo de construção da minha vida espiritual, da minha oração com Deus, se deu pelo Missionário Shalom. Então, quando o Missionário Shalom gravou uma música minha, para mim já era uma coisa, meu Deus, que coisa maravilhosa. Quando eu fui chamado para entrar, mais ainda. Então, para mim já era uma coisa muito alta, além do que eu já tinha imaginado. Então, na época, você sonhava com o missionário, não nada além daquilo. Eu não tinha sonhado com o missionário porque eu não achei nem que eu seria... Nem isso, né? Eu não achei que seria possível. Na verdade, antes de entrar no missionário, eu estava caminhando para fazer uma mini carreira solo. Porque eu já tinha várias músicas, o Padre Célio estava me lançando, então eu, diante das várias músicas que eu já tinha,
Eu disse assim, rapaz, eu vou começar o pessoal me chamando pra, vem fazer um jantar show, vem fazer... Aí eu tinha reunido um grupo de amigos pra gente começar a ensaiar pra eu fazer alguns eventos pequenos. Foi quando o Padre Célio me chamou, dizendo que o Padre Cristiano, né, que na época eu não era padre, olha, você está sendo cogitado para missionário. E aí eu desfiz aquilo que eu tinha começado a fazer. Você estava preparando já, assim, em unidade com a comunidade, com edições e tal, ou não? Eu não era da comunidade ainda na época. Mas você era. Eu era do Projeto Juventude. Mas você era. Então não tinha essa coisa alinhada. Não era um artista oficial, mas tinha... Exatamente. Não tinha nenhum planejamento oficial sobre você, era só uma tentativa sua, né? É uma tentativa minha de... Começavam a me chamar para os cantos, eu digo, não, vou organizar. Para quando me chamarem eu conseguir cantar. Entendeu? Então foi mais nessa direção e nesse sentido. Então o missionário já foi uma coisa muito alta para mim, né? Assim, então eu não imaginava. Mas quando eu comecei um caminho, um processo de saída, que o Gustavo olhou para mim e disse assim, Morel... Não, mas foi 10 anos quase, né? Depois de 10 anos de missionário, que eu comecei a sinalizar para o Gustavo, cara, tá puxado para mim a realidade do missionário, é muita viagem, eu tô com crianças, filhos pequenos, né? A Paula ficar sozinha, às vezes o perrengue é grande em casa. Tá? Quando eu comecei a sinalizar isso para ele, ele disse, tá, mas vai enterrar teu dom? É carreira solo. Porque aí você administra como você quer. Eu digo, cara, mas no momento eu preciso dar uma pausa. Por uma questão familiar, né? Eu preciso dar uma pausa. Mas eu falei para ele, se eu fizer carreira solo, eu não quero fazer... Isso aí. Mais do que a gente já tem. Mais do mesmo. Eu quero fazer pagode. Aí ele... Então pagode, ali aí chegou a ideia. Foi ali que eu senti assim, eu quero... Se for para fazer uma coisa solo, só vai me instigar, eu só vou ter paixão... Porque seguir o mesmo estilo do missionário, mas não me via. Seguir o mesmo estilo do Davidson. Sair da banda, mas continuo fazendo a mesma coisa, não faz sentido, né? O mesmo estilo ali do Davidson, o estilo, sei lá, do Thiago Brado. Eu não me via envolvido e com paixão de realizar aquilo. Agora, eu me visualizava realizando com paixão o pagode. Mas Deus dá aquilo que ecoa com a vontade dele, quando é genuíno, né? Sim. Mas então, assim, te faz desejar... ninguém deu muito crédito não, entendeu? Assim, vixe, não. Mas Morel é muito esponsal. O pessoal diz assim, não, é muito esponsal, a gente te tem como referência ou no missionário, no pop rock ali, ou em músicas esponsais. Mas a resposta sabe qual é? Não é porque eu faço uma coisa muito bem que eu tenho que fazer só essa coisa. Você não vai ter essa resposta arrogante. Mas a verdade é essa. Teve o Messias, que é da Comunidade de Vida, ele chegou pra mim e disse assim, você não tem cara de mano. Você não tem cara de mano. Aí eu cheguei, aí eu brincando com ele, disse assim, mas quem vê cara não vê coração, né? Sou humano de coração. Então, assim, o desejo de realizar pagode, de fazer pagode, sempre existiu. No período do missionário, eu não pretendia, quando eu sair do missionário, eu vou fazer pagode. Não chegou... Mas quando isso começou a vir à tona, eu digo, se eu vier fazer um trabalho solo, eu quero fazer algo na linha do pagode. Quando eu saí, fiquei um tempo de molho, dei uma pausa para me dedicar à minha família, né? Mas sempre que me vinha em mente fazer algum trabalho solo, pagode. E aí foi quando você começou a sonhar comigo, onde a gente conversava, eu dizia, tu falava, aí não engrenava, e aí eu tinha medo, aí eu... Porque assim, não tinha... Quem acreditava em mim era você. Pra falar a verdade, quem é que dizia assim, mas faz. Poucas pessoas não chegavam... Deve ser só eu, né? Não, mas poucas pessoas acreditavam que isso poderia dar certo, entendeu? Assim, entendi. Achava que ia ser... Não vai dar certo. Pagode... Entendeu? Eu acho o contrário. Eu acho que é o seguinte... Você foi um dos que acreditou. Eu falei, eu acho que eu tava na tua casa ontem, né? Foi ontem? Foi pra você que eu falei isso? Foi. Porque uma coisa, por exemplo, se você fosse uma banda secular de pagode, você tem uma missão de conquistar 200 milhões de pessoas. Secular, você tem que estar entre os 600 mais tocados do Brasil. Pagar jabá pra um monte de rádio pra entrar é horrível. Um negócio milionário. Agora, você está no mercado católico, em que, basicamente, a gente tem uma folha em branco para muitas coisas ainda. Exatamente. Na arte, na música, né? Então, é engraçado você pensar, ninguém nunca fez? A gente está em 2024, até hoje ninguém fez? Mas se fez, não oficializou, né? Então, é uma oportunidade que Deus dá. Desde que ele te concebeu, ele pensou nisso.
em tudo mais, que mas- ainda vem, né? Exatamente. Só que eu vi que ia ser difícil alguém apostar, investir nisso daí, porque é algo muito novo e que eu não tinha a disponibilidade para fazer show, para dar o retorno para um investimento desse tipo, né? Então, foi quando eu disse assim, eu vou juntar um dinheiro para realizar essa vontade, esse desejo, nem que seja para fazer 2, 3 músicas e morrer. Você falou, não, eu vou fazer uma só. Eu falei, não, peraí, agora vamos conversar melhor essa coisa aí, porque uma só... Eu queria Nem fazer para faz, experimentar, né? porque assim, eu sabia que não poderia ser qualquer coisa, porque eu já tenho um nome, eu queria fazer algo de qualidade, algo que pudesse competir de fato com o secular, né? Tem que ser. E aí, mas foi um tiro no escuro. E outra coisa, se você reparar na regência perfeita de Deus sobre tudo que há, a existência, você sai do missionário porque casou, porque tem filhos, porque se formou em psicologia e porque não dava mais. E a época de fazer alguma coisa solo coincide com um tempo que a gente vive hoje, que você não tem a necessidade que existia antes de um artista de ter que viajar, sair, estar fora de casa 25 dias por mês. E nem dá para você mais fazer Exatamente. isso. Por todos os motivos, né? Só a vida consagrada no Shalom já atrapalha muito a carreira de um artista de ficar 22 dias fora, né? 20 dias fora, que é uma... Porque você... Ia chegar um momento que a comunidade fala, ou você tá totalmente dispensado de tudo, ou você tá fora, porque não ia viver nada, né? Segundo, vocês são a família do tipo que não tem babá. Muitos amigos nossos são assim também. Então, Tem funcionário que ajuda, né? Mas não é a mesma coisa. Exatamente. E nem na lei pode, na verdade, né? Mas ela ajuda porque na cultura se ajuda. Mas é durante até 5 da tarde. Sim. Então, de noite, Paola está com 3. Sozinha com os 3. Né? Imagina você viajando. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque isso a gente viveu, pensou, sofreu, já na época de Entretons também. Já era assim, o que é Entretons? Porque não dá para fazer show, ninguém quer, porque tem um biólogo, uma psicóloga, um psicólogo, não sei o quê. Antes também a Lina era psicóloga e ninguém podia, e tocava só em casamento, e já era uma coisa tão nichada, porque era só a missa, e as pessoas te contratam, só queriam que tocasse também na recepção, então... E depois a banda... Porque Deus vai abrindo as portas, é isso que eu tô querendo dizer. O que o Entretons é hoje, que você faz parte, é algo que vocês não imaginaram Não, no início. Fizeram um show no Hallelujah, no palco principal. Tem música viralizada. Tem álbum, tem tudo. Né? Produções muito bem feitas e tal. Mas não são uma banda que roda pra caramba. Por opção. Então, pra quem tá ouvindo, é interessante vocês pensarem isso hoje. Tem um TikTok, tem um Spotify, tem um YouTube. E quantas vezes você que tá ouvindo esse artista no teu celular, ou na tua TV, ou no computador, quantas vezes você vai realmente sair de casa para ir a um show? Uma vez no ano, no meu caso. Se tanto. Sim. A última vez que eu fui a um show, nem lembro. Então, na verdade, o artista ele vive mesmo hoje da mídia. E veio totalmente a calhar, né? Pra você. Que é o que eu sempre quis, né? Poder evangelizar por meio das mídias sociais, onde se tem um alcance muito maior do que um show. Se eu faço um show, eu tenho um alcance ali daquelas pessoas. Se eu produzo mídia, o meu poder de alcance de evangelização é muito maior e eu não tenho o desgaste de excessivamente ter que estar fazendo muitos shows, porque a minha condição familiar também não permitiria fazer muito isso. A mídia, o conteúdo fica. Exatamente. E é revisitado. Né? Por exemplo, uma música minha com o Padre Cristiano chama Viva, não é minha. Foi uma gravação que eu fiz com ele lá em casa, mas a música é dele. Vou falar direito. 2012. Ela é uma dos vídeos mais vistos do meu canal. Uhum. Tem o Amarte Mais, que o Davidson cantou lá em casa uma vez, que só aparece ele magrinho, assim, na época que eu morava na Gávea. Eu tinha um canal que eu perdi a senha, mas em menos de, sei lá, 3, 4 meses, ela tinha passado de 500 mil visualizações, e isso em 2008. Era um absurdo pro YouTube aquilo. Sim. O André Cavalcante, meu sócio, ele não me conhecia na época, e eles acharam esse vídeo
e usaram esse áudio para casar, né? É o canto de entrada do casamento deles, do André e da Natane. Um negócio que espalhou, assim, então já funcionava assim. Hoje é praticamente pré-requisito, né? Quando a gente se conheceu, mal existia internet direito. Era um negócio assim, mal usado, muito pouco usado, né? Então, as coisas de Deus, se você parar a pensar, eu vejo isso muito na minha história. Eu fico assim, nossa, eu perdi muito tempo, eu deveria ter chegado nesse ponto antes, 10 anos antes. Não, as coisas de Deus são sempre no tempo exato. Você que pode ter impressão errada. Então, você pensa, eu tô com 34 anos e estou iniciando uma carreira de pagode que eu poderia ter iniciado com 19, 20, 21. Não. Esse é o tempo, né? Antes ele não vingaria, né? Porque eu precisaria fazer show, né? E hoje o show Antes você ainda... tinha tempo, mas era outra história. Hoje o show ainda é importante. E não é que eu não esteja disposto a fazer. Eu não posso viajar vários, né? Assim, todo final de semana viajar. Porque durante a semana eu trabalho, né? Como psicólogo eu atendo a semana inteira, né? De 8 horas até 6 horas. Então, durante de segunda a sexta eu atendo. Final de semana, se eu estiver viajando, qual é o tempo que eu vou estar em casa com a minha família, né? Eu não sei se foi uma ideia eu ter abordado essa parte do assunto, mas eu achei interessante porque é um jeito novo de ser artista, né? Porque isso torna compatível. Porque o grande problema, sempre que a gente conversava, tu me perguntava, mas tu vai conseguir fazer show? Eu dizia, não. Aí tu até me perguntava, então como é que vai ser, cara? Eu disse, eu não sei. A única forma é através de mídias sociais, evangelizar talvez dessa forma aí e tal. Só que eu tinha que ter o recurso. Graças a Deus, o que me proporcionou juntar, né? Eu passei uns 2 anos juntando. O que me proporcionou juntar foi o que eu fui adquirindo com os casamentos, com o Entretons, com o laboratório de harmonia vocal. Né? A providência de Deus que foi se manifestando, né, nessas outras áreas foi fazendo com que eu fosse guardando. Né? Eu combinei com a Paola, amor, que eu ganhar com música, eu quero deixar guardado para investir em música, nos projetos de evangelização e tal. E aí foi quando eu consegui juntar para dar esse passo, ter a coragem, né? De dar esse passo, nem que fosse assim, poxa, eu quero realizar esse desejo, eu sinto no meu coração isso, e nem que seja só uma vez... Mas tem que fazer. Eu preciso fazer, eu preciso realizar isso aqui que tá no meu coração. E você meio que deu passos sem ver para onde você estava indo direito. Então é uma coisa de fé mesmo. Foi. Né? E eu acho que foi bem melhor porque você ter feito do teu jeito com o teu recurso que você juntou. Do que ter contado com alguém e depois você ficar se sentindo devedor, né? Alguma coisa, eu tenho que devolver, eu tenho que retribuir, eu tenho que fazer. Aí você fica numa obrigação que ele se torna negativo. Então, desde que o mundo é mundo, o artista precisa ser dono da própria master e as gravadoras se davam muito bem porque eram donas das masters, né? O Michael Jackson foi um cara muito inteligente na época dele, porque ele gastou muito dinheiro, mas ele comprou as próprias masters, porque isso dá o direito dele reproduzir quando quiser, como quiser, e autorizar regravações e veicular onde ele quisesse, e ele ganha tudo dele, não precisa dar 70% para ninguém, 80%, dependendo do contrato, né? Então é muito bom quando o artista tem condições. E eu tô dizendo isso porque tem muita gente que me procura e deve te procurar para falar de música, para perguntar como é que faz para começar e o que é que eu tenho que fazer. A minha resposta hoje é diferente da que eu daria há 10 anos e que já dei. E antes disso, né? Porque eu produzo música desde que eu tenho 16. Já vai fazer... Eu tenho 44, imagina. Vai fazer 30 anos, né? Fazendo a conta certa? 28, né? Muita coisa. E mudou muito. A minha primeira produção que eu ouvi tocar no rádio eu tinha 17. E foi tipo essa sensação de você falar, o missionário gravou a minha música. Sem querer, eu liguei o Walkman, que você nunca nem deve ter tido isso na tua vida. Pior que eu tive. Saindo do colégio. E eu entrei no metrô pra ir pra casa. Quando eu saí do metrô, eu liguei, porque não pegava dentro do metrô. E tava tocando uma produção minha. Nossa. Nunca mais vou esquecer isso na minha vida. 97, eu não tinha nem nascido ainda. E aí... Tinha. Mas isso é marcante. Só que mudou. Hoje as pessoas perguntam como é que faz. A resposta é... Você tem total controle. Demora mais, mas é o teu canal, as tuas plataformas, o teu trabalho. E não precisa de superprodução, que precisa de qualidade. E a gente pensou nisso. Será o que a gente vai fazer então? A gente vai fazer
um clipe, todo mundo aqui, acústico mesmo, e vai fazer uma música só, um clipezão, ou vários clipezinhos baratinhos. Não importa, o que importa é a qualidade.